E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de comparativo. Dessa vez, galera, Donkey Kong Country Returns. Vamos comparar a versão HD que acabou de sair para o Nintendo Switch com a versão do Wii. Vamos ver quanto melhorou e também o que tem de diferente entre uma versão ou outra, beleza? Simbora para essa comparação. Estamos aqui na tela de seleção de save, galera, a tela principal, digamos assim, depois da tela inicial, né? Na versão do Nintendo Wii. Vamos agora transicionar para a tela da versão do Nintendo Switch. Só aqui já dá para perceber bem a qualidade, né, da textura, a qualidade da versão HD que realmente está em HD. Diferente da versão do Wii que está bem embaçada, muito serrilhado, não dá para identificar tantas coisas no cenário. E até mesmo o menu de imagens estáticas está em alta resolução, cumprindo seu papel aqui na versão do Nintendo Switch. Lado a lado para vocês verem agora a diferença entre a versão do Wii e a versão do Nintendo Switch. Depois de ver mais um pouquinho do lado a lado, vamos ver agora a versão do Nintendo Wii em tela cheia e eu quero que vocês reparem onde está a setinha agora. Vou transicionar para a versão do Nintendo Switch, vocês podem ver que além da resolução maior, temos uma mudança na coloração. Vou ficar agora transicionando entre uma versão e outra, para vocês perceberem como a versão do Wii é um verde mais fechado e na versão do Nintendo Switch, nas árvores tem um verde muito mais aberto, muito mais pro amarelado do que pro verde escuro. Agora lado a lado para vocês perceberem isso um pouquinho melhor. Aqui nessa tela lado a lado, na casa do Kong, eu quero que vocês percebam duas coisinhas na setinha agora. A primeira deles é na textura do rádio à direita. Você pode perceber que é diferenciada da versão do Wii, ela não está só melhorada em HD, mas também foi uma textura diferenciada, com a coloração diferenciada. E além disso, nós temos elementos do cenário com muito mais destaque, muito mais iluminação lá atrás, como aquelas luminárias, as próprias gravatas do Donkey Kong, né, e tudo que está ao fundo do cenário, que antes era um pouco mais opaco, até mesmo mais próximo, tanto no fundo quanto mais próximo, fica mais em destaque, mais iluminado na versão do Nintendo Switch. Continuando aqui no lado a lado, mas agora em tela cheia, para perceber mais uma vez a diferença de coloração. O lado esquerdo do Wii mais escuro, mais azulado, o lado direito o Switch mais claro, mais pro amarelado, né? É cor mais fria contra cor mais quente. Além disso, quero que vocês percebam na setinha o efeito lá ao fundo de uma iluminação saindo do meio da selva, que na versão do Wii é mais visível que na versão do Switch. Isso se repete também algumas vezes no decorrer da jogatina. Também gostaria que vocês observassem o ozinho do Kong, que aparece com brilhos bem parecidos já na versão do Wii e do Switch, mas nem sempre é assim, eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente pra vocês. E tem partes que são bem fiéis realmente de um jogo pro outro, só realmente caracterizando a remasterização, com tudo muito mais nítido, muito mais claro, com menos serrilhado, né, que você consegue identificar melhor, os efeitos de iluminação são bem parecidos, tudo é muito bem parecido, só que muito mais bonito na versão do Switch que na versão do Wii. Vamos falar um pouquinho sobre tela de overview de mapa, galera. Temos aqui a versão do Nintendo Wii e agora transicionando para a versão do Nintendo Switch. Muito mais bonito, muito mais nítido, dá para perceber muito mais os detalhes de tudo do mapa, né? Agora vamos transicionar de volta, porém perceba a setinha na água. Transicionando, deu a perceber bem a diferença entre a água do Nintendo Wii, que vocês estão vendo agora, para do Switch. Vamos colocar aqui lado a lado para as evidências ficarem bem claras, como a água do Nintendo Wii, ela não é tão transparente, não tem tanto efeito de reflexo quanto a do Nintendo Switch. E a água do Switch, as ondas, ela tem esse esbranquiçado maior do que a do Wii. São águas bem diferentes. Saindo da tela de mundo 1 para a tela de mundo 2, a gente consegue ver também bastante diferença. Eu quero que vocês percebam na setinha o efeito embaixo do barco, né? Na versão do Wii parece um pouco mais suave do que na versão do Nintendo Switch. Parece mais bruta, mais poligonal.
né? E também as ondinhas à esquerda, onde a setinha tá mostrando agora, é uma linha esbranquiçada na do Switch, e na do Wii é uma coisa mais suave, né? Embora a versão do Nintendo Switch tenha a aparência mais de água do que a versão do Wii. E essa diferença de efeito de água fica bem clara quando a gente vai para a fase da praia. Como vocês estão vendo aí, esse é o efeito da água na praia na versão do Wii, e esses são os efeitos de onda. Transicionando a tela agora para o Nintendo Switch, vocês conseguem perceber que a água, mais uma vez, parece mais água, é mais cristalina, transparente, mas o efeito de onda ficou muito estranho nessa versão do Nintendo Switch. Esse arco branco vindo para dar esse efeito ficou bem diferente da versão do Wii. Agora a tela dividida, só o mar, só a água, com cada onda de cada lado, para vocês perceberem a diferença entre a versão do Wii no lado esquerdo e do Nintendo Switch do lado direito. Ainda aproveitando essa tela aqui da praia, eu quero que vocês observem as árvores ao fundo. Na versão do Wii, como elas ficam mais escuras devido à profundidade, agora transicionando para a versão do Nintendo Switch, como elas ficam muito mais vivas, muito mais vívidas, né? Parece que elas estão perto, só que menorzinha, né? Então esse efeito de profundidade na versão do Nintendo Switch não ficou tão boa para alguns elementos. Essas árvores são uns exemplos desse. Efeito de iluminação. Estamos aqui na versão do Nintendo Wii e observe esse efeito de iluminação no meio da tela, ok? De um sol ali se pondo e tal. Transicionando para a versão do Nintendo Switch, esse efeito simplesmente é inexistente. Ele não existe e foi retirado da versão do Nintendo Switch. Vamos ver de novo aqui a versão do Nintendo Wii, com o efeito de iluminação e de sol se pondo no meio da tela. E agora na versão do Nintendo Switch, sem esse mesmo efeito. Lembra que eu falei para vocês sobre o brilhinho das letras Kong? Pois é, mais um efeito de iluminação. Aqui na versão do Nintendo Wii, temos um brilho ali no fundo da letra G. Transicionando para a versão do Nintendo Switch, a letra G está sem nenhum brilho ao fundo. Isso acontece em alguns momentos do jogo. Tem parte do jogo que tem o mesmo efeito de iluminação, tem parte do jogo que não tem. Lado a lado agora para ver melhor, lado esquerdo do Nintendo Wii com brilhinho ao fundo, lado direito do Nintendo Switch sem brilhinho ao fundo. Nesse zoom dá para ver bem, né, como que a versão HD remasterizada do Nintendo Switch deu um outro brilho pro jogo, né? A gente dá esse zoom aí para poder evidenciar essa parte do brilho, mas olha como a versão do Nintendo Switch é muito mais nítida depois do zoom do que a versão do Wii, né? Graças à resolução e à remasterização. Depois de mostrar bastante sobre os cenários, né, as diferenças diferentes aos ambientes e tal, vamos focar um pouquinho no Donkey Kong e no Diddy Kong. Essa é a versão de Nintendo Wii. Vou transicionar agora a tela para a versão do Nintendo Switch. Vocês podem perceber que há uma diferença na modelagem, principalmente de cor, de coloração. Vamos colocar aqui lado a lado. Na versão do Wii a gente tem uma coloração mais para o marrom claro, né, para um caramelo. Já na versão do Nintendo Switch tem uma coloração um pouco mais para um marrom escuro, para um chocolate mesmo, né? Além disso, eu vou dar zoom agora nas duas versões para vocês perceberem, por exemplo, na mão do Donkey Kong tem um pelo ali, né, meio que saindo da mão dele, né, na versão do Wii. Não é como se fosse sei lá, uma manga comprida de pelo que simplesmente para na versão do Nintendo Switch. Além disso, os reflexos também, né, a diferença de cor, tipo um degradê ali, como se tivesse a iluminação batendo no Donkey Kong e no Diddy, é diferente na versão do Nintendo Switch, que tem menos iluminação. E isso fica mais perceptível nas telas de encerramento de fase ou até mesmo nas cutscenes antes dos chefes, que tem uma visão mais aproximada. Congelando aqui nessa frame para poder perceber bem, lado esquerdo, versão do Wii, o pelo ele é mais claro, né, com os efeitos de iluminação batendo nele, e do lado da direita o pelo é mais escuro, um marrom mais fechado e não tem tanto efeito de iluminação, e também dá para perceber, né, o pelo na mão, né, que é no pulso do Donkey Kong, que é diferente na versão do Wii, assim como na versão do Nintendo Switch. Falando de pose de ficar muito tempo parado, na versão do Wii o Donkey Kong puxa um DS e na versão do Nintendo Switch ele puxa um Nintendo Switch. Mas na versão do Wii ele joga o DS fora, já na versão do Switch ele parece ter um cuidadinho a mais, porque em vez de jogar fora ele parece guardar o Switch, né? Tem mais cuidado. Chegando no final, galera, dessa comparação entre a versão de Donkey Kong Country Returns em HD do Switch com a do Wii, eu achei a remasterização bem competente, tá? O jogo realmente está muito mais bonito.
em termos de resolução, textura, teve texturas que foram feitas do zero, novas texturas, né? Alguns elementos que tinha ou textura muito baixa, ou a textura era diferente, a resolução tá bem alta, o jogo tá bem vivo, né? Com muito mais cor, mais colorido, né? A paleta de cor tá um pouquinho diferente, mas não ficou uma paleta ruim. Só que a Sport teve alguns downgrades referente a alguns efeitos, como a gente viu aqui. Efeito de iluminação, né? Efeito de sombreamento também tem alguns problemas, mas no geral, você jogando o jogo assim rapidamente, né, que o jogo é bem dinâmico, eu não sei se é o ponto de condenar esse port, sabe? Eu acho que esse port, essa versão remasterizada, essa versão em HD, foi muito bem feita, tá muito bonito. E você jogar tanto no portátil quanto na TV, acho que foi feito um bom trabalho no final das contas, tá? Mas eu quero saber o que você achou. Deixa aqui no comentário o que você achou referente à diferença das versões, da comparação aqui entre a versão do Wii e a do Switch, beleza? Curtiu esse vídeo, daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com mais pessoas para poder ficar por dentro também dessa comparação. Me siga nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo de comparação, notícias, tutorial, gameplay, live. Te vejo aqui no canal de novo. Valeu, fui!